Igreja Viva de Jesus, boa tarde. Paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém? O título da mensagem de hoje é: tudo o que você foca, cresce. Fala assim comigo: tudo que eu foco, cresce na minha vida. Amém? De pé, no seu lugar, como você está, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho Sagrado de Lucas. Evangelho Sagrado de Lucas, capítulo 18. Já eu vou falar o versículo, vou aguardar todos acharem, para que juntos nós possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 18. O Evangelho de Lucas é o terceiro Evangelho do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas. Todos acharam? Diga amém. Amém. Quem não achou, que espera? Amém. Então vamos lá. Lucas capítulo 18, versículo 35. A cura de um cego mendigo. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Ou seja, quando a palavra de Deus fala mendigando, quer dizer que aquele mendigo estava o quê? Pedindo dinheiro para os outros, pedindo ajuda para os outros. Ou seja, ele estava ali mendigando ajuda, atenção do povo. E quem chegou lá? Jesus. É o que está falando aí, ó. E aconteceu que, chegando ele quem? Jesus, perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Ou seja, Jesus passou e a multidão foi atrás de Jesus. O cego não viu, mas ele estava ouvindo, ele estava sentindo que aí tinha muita gente. E ele perguntou: o que está acontecendo? Aí as pessoas falaram: é Jesus que está passando, é Jesus que está indo, é Jesus que chegou aqui. E aí no versículo 38 revela: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse o cego. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: o que você quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: recupera a tua visão, porque a tua fé te salvou. E logo viu e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Palavra de Deus. Dá um beijo na sua Bíblia e pode estar sentado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para cada um de nós. Para cada um, Deus revela a sua palavra de uma forma. Para uns é vitória, para outros é correção, para outros é instrução, para outros é cura, para outros é processo. A palavra de Deus, ela é tão viva em nossas vidas
vidas, que você pode ler a mesma passagem várias vezes, e cada vez que você lê, você tem uma visão diferente, porque o Espírito Santo de Deus traz para você uma visão diferente. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu creio que você já ouviu isso, né? Que as promessas, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. E é isso que acontece. A Bíblia é o livro mais atual do mundo. A Bíblia é o manual da vida. Você quer aprender a viver? Você quer aprender a ter uma vida abençoada? Você quer aprender a ter prosperidade? Você quer receber uma cura? Você quer receber um milagre, uma libertação? Da onde? Na palavra de Deus. E olha que a Bíblia foi escrita muitos anos atrás, e até hoje ela revela coisas novas para cada um de nós. E a palavra de Deus, ela é excepcional. Ela não esconde o fracasso de ninguém, mas também não esconde o sucesso de ninguém. Davi foi um dos homens segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não esconde os erros de Davi. Moisés foi chamado por Deus. Deus chamou Moisés. Deus chamou ele para fazer uma grande obra. Mas a Bíblia também não escondeu os erros dele. Para te mostrar o quê? Que por mais que Deus te chamou, se você faz algo errado contra a Deus, Ele te perdoa. Mas a consequência do pecado é mesmo assim. O pecado é perdoado, mas a consequência dele você vai ter que lidar com ela. E eu quero que você entenda que Deus tem grandes planos para a sua vida. Tu volta a dizer, tudo que você foca, cresce. O foco é uma virtude que alguém pode ter na vida, boa. É uma das melhores virtudes que alguém pode ter na vida, é o foco. Porque o foco, quando você está focado em algo, nada te tira do foco. Quando você determina algo na sua cabeça, ninguém tira aquilo de você. Eu conheço pessoas que têm foco, mas aí chega alguém e fala alguma coisa, ela já dispersa. Conheço também pessoas que quando põem um trem na cabeça, ninguém tira, até a pessoa conquistar, até a pessoa pegar aquilo que ela quer. Ela colocou na cabeça, ela vai fazer. Há pessoas que ainda não aprenderam a ter um foco na vida. Através do seu foco vem a fé. A fé muda toda a realidade de uma pessoa. Não adianta nada você ter foco na coisa errada. Você tem que ter foco na coisa certa. O que é certo de Deus para minha vida? O que eu quero de Deus? O que Deus quer de mim? Porque toda pessoa que quer direitos, ela tem que ter deveres. Se eu quero ter o direito de receber de Deus aquilo que eu peço para Ele, então eu tenho que cumprir com o meu dever de servo, de obedecer a Ele, de se curvar diante dele, para que Ele possa me amar. O foco faz você chegar a níveis que ninguém nunca chegou, tanto para o fracasso, tanto para o sucesso. Porque se você foca na coisa errada, você vai o quê? Cair. Mas se você foca na coisa certa, você vai o quê? Alcançar outro nível, e cada vez um maior do que o outro, porque você focou na coisa certa. Então eu quero que você entenda, a fé, ela vem de dentro para fora. Primeiro você tem que crer para dentro, para depois você externar para fora. Por quê? Porque se você não tiver fé dentro de você, o outro chega em você, fala algo ali, e rapidinho já tira o seu foco. Por quê? Porque está apenas no externo, não está no interno. Mas aquilo que você plantou no seu coração, pode acontecer o que for, vai continuar ali, de pé. Por quê? Porque você que colocou dentro do seu coração. Então a sua fé não pode ser uma fé superficial. Eu tenho fé só até fulano não falar comigo, porque a hora que ele fala comigo eu desanimo. Então é errado, você está com foco na coisa errada. Você está com foco no que o outro está falando. Porque se seu foco fosse Jesus, fosse Cristo, nada tiraria você do seu foco.
Isso me lembra a passagem de Pedro, né? Pedro, enquanto ele estava concentrado em Jesus, ele estava o quê? Andando sobre as águas. A partir do momento que ele começou a olhar para a fúria do mar, ele começou a o quê? Afundar. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, pode vir? Senhor, mas a água está. Vem, Pedro, confia em mim. Ele foi, confiando. Aí o vento ficou maior, a água ficou mais agitada, e aí ele começou a ficar com medo. Foi aí onde ele afundou. Para você ver que o medo anula a sua fé. A fé anula o medo, mas o medo anula a sua fé. A fé é o maior poder do mundo que alguém pode ter. A fé que você tem muito poder que você às vezes nem imagina. A palavra de Deus não mente. Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa das suas promessas. Ele fala que aquele que tem fé recebe, aquele que crê recebe, aquele que acredita recebe, mas aquele que duvida não recebe. E isso, nós temos aqui vários testemunhos sobre fé, sobre foco. Eu estava ouvindo aqui o testemunho da Kátia, mas do Tarcísio. Ela chegou lá no Monte Paraíba com foco de ser curada, e foi curada. Agora pensa, se ela tivesse se distraído, ela foi fazer festa, não ia ter a completude que ela foi buscar, que é a cura. Então, é muito forte isso. Eu quero que você entenda que quando você decide reagir, quando você decide ir em busca da sua vitória, o inimigo vai se levantar para impedir você de alcançar aquilo que você quer. É claro, isso é óbvio. Ninguém entra no time para perder. Vamos pôr aqui um exemplo de time de futebol. Ninguém entra no time no jogo para perder, não. A batalha espiritual que você exerce no santuário, se você vacilar, você perde, e o diabo avança e te mata, te destrói. Por quê? Porque fugiu do foco. Fala assim comigo. Fugir do foco é pecar. O foco é Jesus. Se eu faço qualquer outra coisa que não tem o centro, que é Jesus, eu estou pecando. E isso atrai o quê? Maldição para a minha vida. Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. A morte física? Não. A morte espiritual. Então, observa-se nessa passagem daquele cego, que enquanto aquele cego estava lá no chão, mendigando, pedindo para os outros, ninguém estava nem aí para ele. Ninguém estava nem ligando. O povo passava lá, nem aí. Só mais um. Derrotado, fracassado, só mais um erro. Ninguém estava nem aí para ele, estava pedindo ajuda de fulano, ninguém estava nem enxergando ele. Mas a hora que ele decidiu reagir e chamar Jesus, aí o povo todo se levantou contra ele. Cala a boca, meu filho. Para de gritar, para de chamar ele, para com isso. Por quê? Porque eles estavam se incomodando tanto. O que ia mudar na vida deles? Aquele homem gritar Jesus? Nada. Mas é isso que o diabo faz, porque o diabo não quer que você se levante, ele quer que você continue caído, implorando, sendo vítima de todo mundo. Eu estou assim por causa disso, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa disso, fulano fez isso e eu fiquei assim, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ele quer você estar tranquilo, vendo ele, nasceu sua vida ser tranquilo. Ele quer isso de você. Mas você pode observar, quando você reage, parece que as coisas ficam pior. Eu já recebi testemunhos de irmãs que dizem assim para mim, pastor, depois que eu comecei a vir no santuário, lá em casa foi pior. Meu marido era um homem enjoado, nojento, estava brigando dentro de casa. Depois que eu vim para o santuário, ficou pior. É claro que ficou pior, porque o diabo não quer que você pense. Então ele vai o quê? Intensificar a dificuldade para fazer você parar. Peraí, ela não pode vencer não, tem que parar ela. Vou aumentar, vou subir o tom para poder desanimar.
E aquele homem se levantou e falou assim: Senhor, cura, tenha misericórdia de mim. O povo cala a boca. E quanto mais o povo falava, mais ele gritava. Por quê? Porque ele tinha foco. O meu foco é atrair Jesus para mim. O meu foco é que ele me ouça. O meu foco é que ele olhe para a minha fé. O meu foco é que ele olhe para mim. Então, as pessoas não podem decidir o que você quer viver da sua vida. As pessoas não decidem por você. Você não é o que os outros falam para você. Você não é o que o fulano falou de você nas costas. Você não é o que os seus pais disseram para você lá quando você era jovem, criança, até hoje você não tirou isso da cabeça. Você não é o que às vezes o seu filho, com raiva, com ódio, falou para você. Você não é o que uma pessoa que você amava disse para você, de derrota, de fracasso. Você não é nada disso. Você é o que Deus fez você para ser. Mas isso só desperta na vida de quem tem o quê? Foco. Fala assim comigo de novo. Tudo que eu foco cresce. Então não se deixe levar pela voz do opressor, porque o inimigo é o acusador. É ele que acusa, é ele que te expõe, é ele que faz você passar vergonha, é ele que faz você se sentir a melhor pessoa do mundo, para você não reagir, não ter ouvido a voz do opressor, a voz do acusador. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida: enquanto tudo está calmo, é porque tem alguma coisa errada. Que o diabo está confortável. Se tudo está bem na sua vida, o diabo está confortável com você. Porque quando você está vencendo, avançando, a guerra é grande, a luta é grande, ele intensifica para fazer você parar. Mas só alcança, só vence quem não desiste. Só eleva o nível quem não para. Independente do que esteja acontecendo na sua vida. Você tem que ter o quê? Foco e disciplina. Disciplina é o quê? É eu fazer o que tem que ser feito, independente de eu ter vontade. É eu esmurrar minha carne, esmurrar as minhas vontades, para atender a voz do meu espírito. Se aquele homem tivesse estado ouvindo para as pessoas que estavam tentando, para ele iria ser curado? Não, ele continuaria a jogar as traças. Mas ele decidiu romper a multidão, ele decidiu avançar, ele decidiu ir. Ele não ficou focando na voz dos outros, ele focou que Jesus estava ali. E ele sabia que se Jesus estava ali estava a cura dele. Jesus está na sua vida, Jesus está na sua casa, Jesus está nos seus planos, Jesus está nos seus negócios. E se Jesus está em um ambiente, é porque ali tem a resposta, ali tem a cura, ali tem o milagre. E quem decide se isso vai acontecer ou não é você. É tanto que Jesus sabia que aquele homem tinha fé nele. Mas o que Jesus falou? O que Jesus disse para ele? O que você quer que eu te faça? Senhor, que eu volte a ver. Aí Jesus virou para ele e disse assim: eu te curo em nome de Jesus. Ou então eu te curo em meu nome. Disse isso? Jesus disse isso para ele, sim ou não? O que Jesus disse para ele? A tua fé te salvou. Não adianta nada Jesus estar na sua vida se você duvida do poder dele. Não adianta nada Jesus estar na sua casa se você duvida que ele está ali dentro. Não adianta nada Jesus estar na sua vida, tanto espiritual quanto física, se você não acredita que ele está ali. Fala assim comigo: a minha fé me leva a alcançar nível muito maior do que eu estou. Então, guie a sua vida pela palavra de Deus. Guie a sua vida pelo que Deus revela em sua palavra. Uma coisa que o apóstolo sempre fala, né? Na dúvida, fique com a palavra de Deus. Se você está com um plano na sua vida, você está com um projeto na sua vida, e alguém vem: não, fulano, isso aí é muito para você, não, isso aí. Aí você vai parar: fulano falou que é demais, eu não consigo, não. Você vai parar? Não vai. Por quê? Porque a palavra
respalda você, para você ser uma pessoa forte, vencedora e vitoriosa. O que Deus tem para a sua vida é muito grande. Só que não existe milagre sem sacrifício. Não existe cura sem sacrifício. Não me fale de amor sem sacrifício. Não me fale de Cristo sem sacrifício. Porque isso é o que? Uma hipocrisia. Falar de Jesus sem falar de sacrifício é hipocrisia. Porque Jesus amou o mundo de tal maneira que Ele morreu pelo mundo. Ele sacrificou a sua vida. Alguém teve que morrer para você estar aqui hoje. Alguém teve que sofrer para você estar aqui hoje, para eu estar aqui hoje. E esse alguém foi Jesus. Ele decidiu. Ele decidiu. Ele podia muito bem não ir, mas ele se entregou. Foi ele que se entregou. Foi ele. Pode me matar. Eu quero morrer pelo mundo para salvar eles. Isso é um amor sacrificial. Então, se você ama pelo seu filho, você tem que fazer o quê? Sacrificar por ele. Eu amo a vida do meu marido, que ele está sofrendo, mas eu amo ele, mas eu quero que Deus cure ele. Você ama ele mesmo? Então faça, não fala não, que amor não se prova falando, amor se prova sacrificando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Isso sim é amor de verdade. Isso é amor. Então entenda, se eu quero que Deus toque na minha vida, se eu quero que Deus faça uma grande obra para mim, eu tenho que fazer o quê? Uma grande obra para Deus. É honra que vai, honra que vem. Aquele cego sacrificou. Ah, pastor, mas o que aquele cego sacrificou? Ele sacrificou quando ele decidiu romper a multidão e não dar ouvidos para as pessoas. Porque além dele ser cego, ele não estava andando, ele estava ali parado. Ele não foi até Jesus. Não foi não. Ele era cego, ele não via, ele não enxergava. Mas ele tinha o quê? Voz. Ele sacrificou e chamou, até que Jesus veio até ele. Então, a sua fé te salva. A sua fé te transforma. Mas a fé sacrificial. Eu tenho fé em Deus. E porque eu tenho fé em Deus, eu vou sacrificar. Porque eu tenho fé nele. Ah, mas eu não tenho agora não. A condição vem de quem? Minha ou sua? Vem de quem? De Deus. Nem minha, nem sua, né? Vem de Deus. Qual que é a minha parte como servo? Qual que é? Obedecer. A voz de quem? Do profeta, que Deus fala por meio do profeta sobre o povo. É muito forte isso. E eu te faço uma pergunta: quem é que tem poder de influência na sua vida? Porque o diabo, ele não é burro. O diabo é diabo, mas ele não é burro, ele é muito inteligente. Ele usa estratégia, ele sabe se ele usar a pessoa lá que você nem conhece para poder te desanimar, você não vai conseguir. Mas ele usa quem? Pai, mãe, filho, filha, pessoas que estão próximas de você, para ver se você dá ouvido a elas. E essas pessoas não são seus inimigos. Você não tem inimigo físico. Não tem. O inimigo é o quê? Espiritual. Seu esposo está te atacando. Aí você vai lá e pega o nome do esposo e põe debaixo da espada. Está certo ou está errado? Está errado. Porque o seu inimigo não é o seu esposo. É o diabo que está na vida dele para te atacar. Ah, fulano de tal está me atacando. Arcanjo Miguel, mata fulano. Está certo ou está errado? Errado. Da onde? Que os seus inimigos é físico. A pessoa que está te atacando está fraca. E por isso que o diabo está usando ela para te atacar. Então, você tem que entender. O acusador é o diabo. E você também não pode fazer o papel do diabo, não. O diabo que acusa. Você não acusa, você salva a pessoa. Você puxa ela para o reino dos céus. Você puxa ela para Deus. Você puxa ela para Cristo. Então, se você está sofrendo ataque espiritual, seja por quem for, ore por aquela pessoa. Ore por ela. Peça ao Espírito de Deus para tratar com ela.
Muitas pessoas têm inveja de você. Fulano de tal tem inveja de mim. Tem inveja de você. Então ore para Deus para tirar aquela inveja daquela pessoa. Porque inveja é um espírito que habita em uma pessoa. Então você vai orar para Deus tirar o espírito de inveja dela. Não para Deus, Senhor, faça o fulano me pagar por todo o mal que ele me fez. Vai nessa, você vê. Jesus sendo Jesus. As pessoas lá, xingando ele, humilhando ele. O que ele fez? Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que eles fazem. Realmente, não sabia. Não sabia. Eu quero que você entenda, a guerra é espiritual, não é física. O diabo quer o quê? Destruir aquilo que você algum dia conquistou da sua fé. Não deixe que a multidão impeça você de receber o que Deus tem para a sua vida. Não impeça que a multidão caia a sua força. Tem pessoas que são fracas espiritualmente. E só porque a pessoa é fraca, não significa que você é melhor do que ela. Porque a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Não acha que você está de pé que você é o melhor, não. Todos nós somos de carne e osso. Hoje você está em pé, mas não. Se não tiver firmeza na palavra de Deus. Tem pessoas que você não deve nem gastar o seu tempo. Ela chega para te desanimar. Tem pessoas que são fracas espiritualmente, que é da sua família. Você não deve ouvir pessoas não, que tentam te parar, que tentam te desanimar. Você vai sacrificar? Não, fulano, eu não vou não, porque eu, nossa, larga esse bolo. Não, vai isso não, menino. Não, vai não. Deixa. Não, eu não vou não. Se você quiser ir, você vai, mas eu não vou não. Aquilo ali é uma pessoa fraca, usada por diabo para tentar minar a sua fé. Para tentar minar você, minar tudo aquilo que Deus plantou no seu coração. Amém? Amém. Agora saiba que tem luta. Para alcançar a vitória tem luta, tem batalha. Mas você vai vencer, porque a força de Deus conspira para você. Porque a força de Deus está em você. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. A alegria do Senhor é olhar para você e ver você triste, caído, para baixo, derrotado. A alegria do Senhor é olhar para você e ver o que em você? Força para vencer, para romper. E tem coisas que o próprio Deus vai te provar, porque a aprovação vem de quem? De Deus. A tentação vem do diabo. A aprovação é Deus que coloca na sua vida. Ele te prova para você ser o quê? Aprovado. E sendo aprovado, você receber o seu galardão de vitória. Então tem coisas que você vai passar em sua vida que é o próprio Deus testando a sua fé. Igual ele fez com quem? Com Abraão. O sonho de Abraão era ter quem? O quê? Filho. O sonho dele era ter um filho. E aí, o que ele fez? Ele não, a esposa, Sara. O que Sara fez? Abraão, Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu da promessa que ele fez para nós. Vai lá, deita com Agar, com a nossa empregada, e gera o filho dela. Ela fez isso. Abraão errou em dar ouvidos para Sara, porque eles anteciparam o quê? A promessa de Deus. Deus estava provando Abraão, provando Sara, e eles o quê? Acharam que Deus tinha esquecido. Então aí, Sara foi lá e antecipou junto com Abraão. Gerou quem? Ismael. E aí, nisso, Sara atraiu para a vida dela maldição de 10 anos. Humilhação, sofrimento que Sara passou dentro da sua própria casa. A escrava estava humilhando ela dentro de casa, porque ela tinha filho e Sara não. Aí, depois de muitos anos, Deus então entrega para Abraão Isaac. E aí, depois Deus pede quem? Para Abraão. Isaac, me dá só o único filho, Isaac. O único filho. Mas se ele tinha Ismael, por que Deus fala que Isaac era o único filho de Abraão? Porque Isaac que era o filho do quê? Da promessa. Aí Deus vai e pede Isaac. Eu quero Isaac.
de você para te provar se você realmente está com o foco dele. Abraão pediu tanto filho a Deus, e a Bíblia revela que ele, aonde Abraão ia, Isaac ia com ele, lado a lado. Aí Deus falou assim: peraí que eu vou provar ele. Então entenda, o voto, o sacrifício passado a você pelo profeta é o quê? Uma provação de Deus. Nada é em vão. Então, eu espero que você entenda e leve isso para a sua vida. O inimigo, a multidão, não tem poder na sua vida. Mas quem determina se você vai vencer ou não é você. Quem determina se você vai alcançar a vitória ou não é você. Não dê ouvidos a quem não acrescenta nada na sua vida. Não dê ouvidos a quem não tem nada para mudar na sua vida. Não permita que as circunstâncias da vida te impeçam de você chegar até Deus. Não permita que o inimigo avance na sua vida, porque Deus está com você. Deus te sustenta, Deus te ajuda, Deus te guarda. E você não vai ser sem educação com a pessoa que está tentando te desanimar, porque o diabo não vai chegar para você de chifre, de rabo, eu sou capeta, eu vim desanimar você. Não. Ele vai chegar em você usando quem? Um amigo ou fulano. Eu vi lá, né, que você foi para a igreja, mas não vai mais não, porque aquele povo lá, não vai naquele santuário, aquele povo lá, nossa, o pastor lá, nossa, fulano lá, os oficiais lá, é assim, não faz isso não. Aí você vai, sai daqui, Satanás, sai para de mim, não. Você vai matar ele, né? Mas vai entrar aqui e vai sair daqui. Porque o seu foco é quem? Cristo. Seu foco é quem? Jesus. Seu foco é quem? Na cura. Seu foco é quem? No milagre. Seu foco é quem? Na libertação. Ô fulano, você já foi no Monte Paraí. Não precisa do manto, não. Não, você já foi, você já tocou lá no manto, não precisa não. Não precisa. O manto que está aqui no santuário não é para você. Você já foi no Monte Paraí. Isso é o inimigo que está usando a pessoa para te desanimar. Porque se Deus colocou no seu coração, se você sentir que você precisa do manto, mesmo que você for mostrar aí, é porque Deus tem uma grande vitória para você através do manto. Porque o manto vai chegar aonde você não chegou. Porque o manto vai curar aonde você não chegou para curar. Aonde você não foi. Porque o manto é para tocar. Às vezes tem alguém na sua casa, está doente, sofrendo, da sua família que mora com você, viciado. Pessoas que estão no seu lado, mas estão nas garras do diabo. Aí você vai fazer a pessoa ir, não vou falar aí. Já passou. Sexta-feira da paixão é do ano que vem. Mas você tem a oportunidade de hoje pegar o manto e tocar na pessoa que está sofrendo ser curada, ser libertada. Deus quer isso de você, Deus quer de você ousadia. Os tímidos não herdam o reino dos céus. Aquele que é trancado, fechado, não, deixa para a próxima, não, eu queria, mas eu já fui lá. Ele quer isso de você. O diabo quer pôr isso na sua mente para te impedir. Então, meu amigo e minha amiga de fé, não tenha medo. Se Deus pôs no seu coração, se Deus revelou ao profeta para você pegar o manto e levar para a pessoa que está enferma, é porque você vai levar Jesus até essa pessoa para ela ser curada. Então faça o que você tiver que fazer. Porque o manto tem poder, o manto do Ele pode curar, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar, Deus pode mudar a história da minha família, Deus pode mudar a história da minha mãe, Deus pode mudar a história do meu pai, Deus pode mudar a história do meu filho, da minha filha, do meu neto. O manto do Ele vai chegar onde você não pode chegar. O manto do Ele vai curar o que você não pode curar. O manto do Ele vai transformar o que você não consegue transformar. Porque o que Deus consegue fazer por nós não conseguimos fazer. Mas o que nós temos que fazer, Deus não vai descer do céu e vai fazer para nós. Somos nós quem precisamos. Amém? Amém. Então, repita comigo assim: o manto do Ele pode fazer tudo na minha vida. Você já foi curado? Foi libertado? Amém, glória a Deus. Mas tem alguém dentro da sua família que
que Deus usa você para curar. Que Deus usa você para libertar. A multidão pode até falar, os demônios podem até se levantar, mas Deus levantou você, Deus chamou você. Tem foco, eu vou focar, eu vou pegar no manto. Pastor, me fala aí, como que eu faço? Pastor, me fala aí, me orienta, porque eu quero pegar o manto, eu quero curar fulano, eu quero libertar fulano. Você vai curar? Não, mas o poder de Deus, que a sua fé vai mover para poder curar a pessoa. Que a sua fé pode salvar você